Olá! Nosso assunto de hoje é a respeito daqueles que foram libertos do poder do pecado, daqueles que morreram para o pecado pela união com Cristo. Em Romanos 6, de 1 a 23, diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Como sabeis que aquele a quem vos ofereçais como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeçais sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo é direto e já responde na sequência: de maneira nenhuma. Como podemos viver no pecado, nós que já morremos com Cristo? Pois fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com Cristo no batismo. Como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim nós andemos em novidade de vida. Paulo disse ainda: sua vida anterior se acabou, teve começo uma nova vida. Foram de fato enterrados com Cristo quando emergiram nas águas do batismo, como um sinal de que morreram no que concerne à sua vida antiga. Ressuscitaram com Cristo quando saíram das águas, como sinal de que receberam nova vida, que era nada mais, nada menos do que a participação na vida da ressurreição de Cristo.
Agora podemos saber um meio mais excelente. Quando um homem se rende ao Cristo ressurreto e ao poder do seu Espírito, seu interior passa por uma transformação radical, toma lugar uma nova criação. Esse homem recebe uma nova natureza que se deleita em produzir espontaneamente o fruto do Espírito Santo, que só Cristo manifestava com perfeição. Paulo confiava no Espírito de Cristo presente em seus seguidores e, afinal de contas, sua confiança foi justificada, embora tendo de suportar muitos desapontamentos causados pelos filhos espirituais, até que finalmente pudesse ver Cristo formado em cada um deles. Submetam-se a Deus, é o que Paulo diz. Apresentem a Ele os seus corpos como instrumentos para a execução de sua vontade. Antes vocês eram escravos do pecado, mas as suas velhas relações com o pecado foram interrompidas irrevogavelmente pela morte de sua velha natureza, sua morte em Cristo. Agora estão unidos a Cristo pela fé. A morte de Cristo passou a ser de vocês. O seu velho ego foi crucificado em sua cruz. Se vocês considerarem como tendo morrido com ele em sua morte e tendo ressuscitado com ele em sua ressurreição para uma nova vida, o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Vocês vivem agora sobre o regime da graça, e a graça não estimula o pecado. Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. O homem que outrora éramos foi crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo fala da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quem morreu está justificado do pecado. Aquele que está morto está livre do pecado. O morto não é mais responsável pelo seu pecado. A morte paga todos os débitos, de sorte que o homem que morreu com Cristo tenha pagado o seu registro na lousa e está pronto para começar a vida nova com Cristo, livre do vínculo do pecado. De uma vez para sempre morreu para o pecado. Na morte de Cristo, o pecado foi derrotado. O sacrifício de Cristo foi completamente eficaz e definitivamente executado, obtendo a vitória para todo o eleito, que não requer segundo combate e não deixa segundo o adversário. Podemos agora fazer uma analogia do mercado de escravos. Um escravo é obrigado a obedecer o seu senhor quando em vida ele o serve. Quando o escravo está morto, o seu senhor poderá continuar dando ordens ao cadáver até ficar com a cara azul, mas o cadáver não lhe dará atenção. Paulo diz a esse respeito: vocês eram escravos do pecado, o pecado era o seu senhor e vocês eram forçados a fazer todas as coisas ruins que o pecado lhe ordenava, e vocês não tinham força para dizer não. Agora que morreram quanto à sua relação com o pecado, não precisa mais prestar atenção nas ordens que ele dá, porque agora vocês nasceram de novo, e o seu Senhor não é mais o pecado, e sim o Espírito Santo de Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, vivam como se já tivessem entrado na vida da ressurreição. O pecado paga o salário dos seus escravos, e o salário é a morte. Deus nos dá não um salário, mas algo melhor e muito mais generoso. Por sua graça, Ele nos dá a vida eterna. Como livre dom, a vida eterna que nos pertence por sua união com Cristo. O homem que está debaixo da graça e que participa da vida de Cristo. Assim como a vida de Cristo era e é caracterizada
por espontânea e alegre obediência à vontade do Pai, assim a vida dos que estão em Cristo será caracterizada pela mesma obediência. Aquele que está debaixo da graça de Deus e continua pecando é sinal de que não está realmente debaixo da graça. Tendes o vosso fruto para a santificação. Os que foram justificados estão agora sendo santificados. Se um homem não está sendo santificado, não é razão para crer que foi justificado. Quanto mais lemos a palavra, mais longe estaremos do pecado. Quanto menos lemos a palavra, mais perto estaremos do pecado. Um é completamente oposto ao outro. Pelo que já vimos hoje, é necessário que estejamos sepultados com Cristo, onde nascemos de novo para uma nova vida em Cristo Jesus, e abandonar a velha natureza, deixando de obedecer o pecado e passando a obedecer o Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona a caminhar da maneira correta para que possamos andar em retidão e santidade diante da presença do Todo-Poderoso, e assim passamos a viver libertos do poder do pecado. Bem, vou ficando por aqui, encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!